Então, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, querida Bel. Olá, Arlete, querida. Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas a esse nosso encontro de hoje. Olá, Isaura. Boa noite. Olá, Rô. Boa noite. Gabriela. Boa noite, querida. Quanto tempo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Edilene. Sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão por estarem aqui hoje nesse nosso encontro em que nós vamos falar sobre as ferramentas do Ho'oponopono. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Gratidão, queridas. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês para falarmos sobre esse tema que eu gosto tanto, que são essas ferramentas do Ho'oponopono. Então, boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Vou aguardar alguns minutinhos para a gente começar. Enquanto isso, eu queria saber de onde que vocês estão falando. Me contem aí a cidade de vocês. Boa noite, Lalo Nobre. Seja bem-vinda. Boa noite, deve ser Mônica. Boa noite. Sejam bem-vindas. Me contem de qual cidade vocês estão falando aí, para a gente poder só dar alguns minutinhos para começar. Olá, Shelly. Boa noite. Mônica de Curitiba. Caraguatatuba, Niterói. Tapiratiba, São Paulo. Luana de BH também. Que bom. Tapiratiba, Mônica, isso mesmo, isso que eu imaginei. Maringá, Maceió, sejam todas bem-vindas aí de tantos lugares aí do Brasil. Que bom, sejam muito, muito bem-vindas. Fico feliz desse encontro nosso aqui, através do Ho'oponopono. Olá, Shelly, querida. Então, nós vamos hoje falar sobre um tema que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre ferramentas do Ho'oponopono. Boa noite, Rô. Falando de Juiz de Fora. Que maravilha. Conheço muito Juiz de Fora. Maria Luísa de Salvador. A turma da Bahia aí sempre muito presente. Gratidão pela presença de vocês aí. E muita gratidão pela presença de cada uma de vocês. Eu sei que vários têm programas, têm coisas para serem feitas à noite e fazem essa escolha para estar aqui aprendendo mais sobre o Ho'oponopono, e eu agradeço pela confiança, o carinho e pela participação de vocês aqui nesse nosso encontro, nessa nossa live. Então, vamos lá. Eu vou desligar agora a música para a gente poder começar esse nosso encontro. Então, sejam muito bem-vindas. São José do Rio Preto, seja bem-vinda. Borges Menezes, gratidão pela presença de vocês, todo mundo que está chegando agora, muita gratidão. Cássia, boa noite. Então, que bom que vocês estão aí. Bibiana, querida, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença de vocês aí hoje nesse nosso encontro para falarmos sobre as ferramentas do Ho'oponopono. Sim, a lua cheia está maravilhosa. Convido depois vocês a olharem para o céu, olharem para essa lua que nasceu divina, maravilhosa, uma lua muito linda. E fica aí, né, essa energia dessa lua também nesse processo nosso de conhecimento aí dessas ferramentas, dessas práticas do Ho'oponopono. Então vamos lá, muita gratidão. Neuma, boa noite, seja bem-vinda. Lá no Nobre, gratidão pela lembrança dessa lua. E vamos falar sobre esse tema que eu gosto tanto, que são as ferramentas do Ho'oponopono. Então eu tinha colocado aí nos stories para vocês o que significa Ho'oponopono. Tem meditação na praia, que maravilha, né? Que presente tá aí na beira da praia com essa lua nascendo. Muito bom. Mas então vamos lá, agora eu vou focar aqui nesse nosso encontro. Eu vou até tirar agora, por enquanto,
os comentários de vocês para que vocês possam colocar as dúvidas no ponto de interrogação, ok? Boa noite, Edneia, seja bem-vinda. Então, o que vocês vão fazer? Todas as dúvidas de vocês, comentários, coloquem para mim nesse pontinho de interrogação. Usem o ponto de interrogação para vocês deixarem seus comentários, dúvidas, etc., para que eu possa abrir depois e responder essas dúvidas e os comentários de vocês a respeito do que eu vou apresentar hoje, tá? Aí dessa forma eu não fico sem ver as dúvidas de vocês, eu vejo todo mundo que tá aí, vejo todas as dúvidas e comentários, tá bom? Então, boa noite, Edneia, boa noite, Marilene, boa noite a todos que estão chegando, gratidão pela presença de vocês. Sônia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, vamos lá, eu vou desativar os comentários. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, coloquem aí nesse pontinho de interrogação para mim. Eu vou abrir sempre ele para poder ver o que vocês estão colocando aí de dúvidas para mim a respeito desse tema, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar falando então sobre ferramentas do Ho'oponopono, que é um tema que eu gosto demais, que foi um tema que eu aprendi nos meus estudos sobre o Ho'oponopono da identidade própria, que é o Ho'oponopono que é ensinado, que foi modificado, na verdade, e ensinado pela Morná Simeona. Morná Simeona, uma kahuna, filha de kahunas, uma nativa havaiana, que aprendeu o Ho'oponopono tradicional e o modificou de forma que ele pudesse ser apresentado ao mundo para nós, para que nós pudéssemos praticá-lo sem precisarmos da ajuda de outras pessoas, que é o caso do Ho'oponopono tradicional. No Ho'oponopono tradicional, as pessoas elas interagiam umas com as outras nesse processo de purificação de memórias, e a Morná modifica isso de forma que nós não precisamos mais de estar com as outras pessoas para poder realizarmos o processo de purificação. Podemos fazer esse Ho'oponopono sozinhas, sem a ajuda de ninguém, num processo nosso de liberação dessas memórias. E ela traz aí essas ferramentas. O Dr. Hugh apresenta alguma dessas ferramentas no livro Marco Zero e Limite Zero. No Limite Zero, ele apresenta uma ferramenta chamada Support, que é uma ferramenta de limpeza e de purificação que o Dr. Hugh recebeu por inspiração. Então, no próprio livro fala-se isso, que o Dr. Hugh recebeu essa ferramenta por inspiração. E ele utiliza essa ferramenta. E se vocês procurarem na internet, eu não sei hoje como que isso está, mas antes do falecimento, antes da partida do Dr. Hugh existia um site que vendia selos, adesivos, chaveiros com essa palavra support, que foi essa palavra que ele recebeu como inspiração no processo de purificação de memórias. Então, para a gente começar, é muito importante nós entendermos que as ferramentas do Ho'oponopono são recebidas por inspiração por pessoas que praticam o Ho'oponopono, que fazem a sua limpeza há muito tempo e que recebem uma inspiração, e essa inspiração elas ensinam para outras pessoas através dos seus cursos, dos seus materiais. As ferramentas que eu ensino são ferramentas que estão ou no Marco Zero ou no curso Zero Limits que eu fiz online com o Joe Vitale e o Dr. Hugh. Então, o Dr. Hugh ensina as ferramentas que estão lá, ou ferramentas que eu aprendi no curso da Easy LLC, que é um instituto que foi formado por discípulos da Morná Simeona. Então, as pessoas perguntam de onde que vem essas ferramentas, de onde que isso saiu, como que elas existem? Elas existem porque dentro do processo de liberação e purificação de memórias, que foi modificado pela Morná Simeona, porque existia esse processo antes do Ho'oponopono tradicional. Então, quando ela vem e faz essa modificação, ela traz essas ferramentas como uma forma de nós nos conectarmos com a nossa criança interior sem precisarmos da ajuda de ninguém. Então, as ferramentas são instrumentos que são recebidos por inspiração por praticantes do Ho'oponopono para nos auxiliar a nos conectarmos
com a nossa mente subconsciente, que é chamada de criança interior pelo Ho'oponopono, para que essa mente subconsciente pegue energias, memórias que estão registradas, armazenadas, que estão presentes em nós, e faça a entrega dessas memórias para a nossa mente superconsciente, que é o nosso alma-cua, a nossa centelha divina, para que essa centelha divina faça a entrega para o divino criador e no entendimento maior, o divino criador faça essa purificação. Esse é um processo que eu quis aqui muito resumidamente falar aqui com vocês de como que acontece, para que servem essas ferramentas. É um processo de conexão com a nossa criança interior. Nos stories eu disse que o Ho'oponopono significa fazer o certo corretamente. Significa agir de uma forma correta. Então, o que é que está nos impedindo de agirmos corretamente? Para o Ho'oponopono, o que nos impede de agirmos corretamente são essas memórias. E o que são essas memórias? Eu vou falar com mais detalhes sobre essas memórias amanhã na live que eu vou fazer, que precisa fazer inscrição, que o link está na minha bio. Nós estamos com um grupo de WhatsApp, onde eu estou falando sobre o Ho'oponopono no dia a dia, e vou falar sobre memórias mais a fundo amanhã, nesse encontro, e vou falar de formas de praticarmos o Ho'oponopono no dia a dia, que não apenas através do uso das ferramentas. Mas memórias são todos os registros que nós recebemos daqueles que nos colocaram no mundo, do nosso pai e da nossa mãe. Mas não apenas deles, nós também recebemos registros dos nossos antepassados. Energias que foram potencializadas pelos pensamentos, pelas palavras. Gente, aquilo que a gente fala todo dia, aquilo que a gente pensa todo dia, aquilo que a gente faz todo dia fica marcado na gente. E isso passa de geração em geração. Nós passamos isso para os nossos filhos. E quando eles nascem, quando nós nascemos, nesse ambiente onde os pais falavam sempre as mesmas coisas, acreditavam sempre nas mesmas coisas, agiam sempre da mesma forma, além de recebermos isso no nosso corpo, nós aprendemos com eles a como lidar com o mundo, o que acreditar sobre o mundo, o que fazer, o que precisávamos fazer para que fôssemos amados, para que fôssemos vistos, e às vezes até o que precisávamos fazer para sobreviver, para que os adultos cuidassem de nós, olhassem para nós e cuidassem de nós. E isso fica marcado para nós de tal forma que não apenas essas experiências, essas dores ficam marcadas, mas aquilo que nós aprendemos a partir delas. O que eu aprendo sobre o amor quando eu vivo uma relação de um pai e uma mãe que são abusivos, por exemplo, que se agridem verbalmente, ou de um pai que bate na esposa, na mãe, ou bate em mim, em que eu sou agredida. O que eu aprendo sobre o amor? O que eu aprendo sobre os relacionamentos? O que eu aprendo sobre a sobrevivência? O que eu aprendo sobre o cuidado? O que eu aprendo sobre o medo? Tudo isso fica marcado e eu crio pensamentos, crenças e hábitos a partir dessas experiências que eu trago para a minha vida hoje. Memórias, elas são um problema, vamos falar assim, nas nossas vidas, porque é a partir delas que nós temos os hábitos, as crenças, os paradigmas, que são um conjunto de hábitos que nos conduzem nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes no dia a dia. E quando nós agimos a partir dessas experiências que nós tivemos, que trouxeram dor, que trouxeram rejeição, que trouxeram medo para as nossas vidas, nós nos relacionamos com as pessoas a partir disso. E quando nós praticamos o Ho'oponopono, nós estamos buscando fazer o certo corretamente, que é limpar essa forma de agirmos e lidarmos com as situações da vida
para que nós possamos agir e lidar com as situações da vida a partir de um outro lugar, a partir de uma outra orientação. E no livro Limite Zero, o Dr. Hugh Lane deixa isso muito claro, de onde vem essa outra orientação. Ela vem da inspiração divina. Ela vem dessa terceira mente que existe em nós, que é o Alma Kua, que é a nossa centelha divina, que é a conexão que nós estabelecemos com o Divino Criador. É através dessa centelha divina que nós temos as nossas ideias, os nossos insights, as nossas inspirações. É quando a gente está tomando banho e, olha, por que eu não faço isso? Por que eu não falo com aquela pessoa? Por que eu não me conecto com aquela outra pessoa? Por que eu não ajo dessa forma? Isso é inspiração. Quando a gente sai do banho e a gente pensa melhor, será que eu realmente devo fazer isso? Será que se realmente eu ligar para aquela pessoa, ela vai querer conversar comigo e me ajudar a resolver essa questão? O que é isso? É aquela sensação de dúvida. Será que essa ideia que eu tive não vai me expor demais? Eu não vou ficar mal? Será que vai pensar, o que aquela pessoa vai pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? O que é isso? Memória. O hábito. As crenças. Novamente elas entram e nos impedem de agir. Então, nós podemos agir, nós podemos lidar com esse mundo e caminhar nesse mundo sendo conduzidos por essas memórias que geram esses hábitos, essas crenças, os nossos valores. E falar de valores, gente, é uma coisa muito séria, porque muitas vezes os nossos valores, eles inclusive nos sustentam, eles nos mantêm nessa realidade. É através deles que eu falo quem eu sou, o que eu acredito. E de repente vem uma inspiração que me tira completamente desse lugar. É como se o meu pilar mexesse e eu me desequilibrasse, porque eu vou ter que fazer algo que é desconfortável para mim. Mas por que eu vou fazer algo que é desconfortável para mim? Porque eu não estou fazendo mais o que era habitual. Não estou fazendo mais não estou agindo mais a partir daquilo que eu aprendi desde criança, que era a forma de fazer, que era a forma de pensar, que era a forma de acreditar. Isso vai mexer comigo e eu vou ter que fazer algo desconfortável. Mas apenas quando nós nos colocamos nesse lugar de fazer coisas desconfortáveis para nós, coisas que são diferentes daquelas que nós estávamos habituadas a fazer, coisas que são diferentes dos nossos hábitos, é que nós temos resultados diferentes nas nossas vidas. Enquanto nós estamos vivenciando o que nós já estávamos acostumados a fazer, enquanto nós estivermos conduzindo a nossa vida a partir dos nossos hábitos, daquilo que é cômodo, que é de uma certa forma confortável, mesmo que seja ruim, mas eu sei como é confortável, nós estamos caminhando a partir das nossas memórias. Quando entra a inspiração, nós somos convidados a fazer coisas diferentes. Nós somos convidados a fazer o certo corretamente, a partir dessa inspiração. Mas não é confortável, é diferente, porque contradiz tudo que eu já tenho até preso aqui, armazenado no meu próprio corpo físico. O corpo da gente se acostuma com aquilo que a gente faz. Se habitua, a química do nosso cérebro funciona de uma determinada forma que libera hormônios, que libera química para as células, que eu me sinto tão desconfortável que eu até passo mal tendo que fazer algo que é diferente daquilo que eu estava habituada a fazer. Talvez uma live seja uma coisa tão difícil para alguém fazer, e eu conheço algumas aí que para algumas pessoas é difícil fazer uma live, que no dia adoece, passa mal, tem dor de cabeça. O que é isso? É o organismo reagindo a esse movimento diferente,
a fazer algo diferente para ter um resultado diferente. E aí, onde que entram as ferramentas? Então, eu falei tudo isso para explicar para vocês o que são as memórias no Ho'oponopono, como que elas conduzem as nossas vidas. Amanhã eu vou falar com mais profundidade sobre essas memórias, vou falar sobre mais práticas do Ho'oponopono. E agora eu quero entender, então, né, como que entram essas ferramentas. Deixa eu só agora dar uma paradinha para ver as dúvidas de vocês. Pessoal dando boa noite, gratidão Alessandra, Gi. Sejam bem-vindas. Então, as ferramentas do Ho'oponopono, como eu comecei a falar lá no início da live também, elas são instrumentos que foram recebidos por inspiração por praticantes do Ho'oponopono da identidade própria. Então, o uso das ferramentas é muito específico para os praticantes desse tipo de Ho'oponopono, que foi o Ho'oponopono modificado pela Morná Simeona. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, nossa, mas a fulano não fala nada sobre ferramentas, então provavelmente ela não conhece o Ho'oponopono da identidade própria. É outro Ho'oponopono que ela conhece. Mas no Ho'oponopono, e dentro do próprio Havaí, existem pessoas que praticam o Ho'oponopono de formas diferentes. Não são todos os praticantes de Ho'oponopono que são discípulos da Morná Simeona. Morná Simeona foi uma pessoa até muito contraditória no Havaí, porque ela ousou apresentar o Ho'oponopono para o mundo, coisa que foi questionada por alguns puristas do Havaí, puristas praticantes do Ho'oponopono. Mas eu entendo que ela, num processo de inspiração, entendeu que o Ho'oponopono era necessário para o mundo. Tanto que hoje ele está espalhado pelo mundo todo. O Easy LLC ensina os seus cursos em vários países do mundo e temos praticantes de Ho'oponopono aí em vários lugares do mundo. Mas no caso das ferramentas, são esses discípulos da Morná Simeona que aprenderam com ela a utilizar esses instrumentos que, em primeiro lugar, não fazem o menor sentido para a mente consciente. Alguns deles a gente traz aí seu sentido, seu significado, e que a gente pode até fazer uma relação. Hoje, por exemplo, no grupo, eu falei sobre gota de orvalho. Gota de orvalho é uma ferramenta que significa a graça de Deus. E eu falei que a graça é quando nós recebemos um favor, mesmo não merecendo, mesmo não sendo merecedores. E a gota de orvalho, essa graça divina que nós recebemos, ela pode ser utilizada principalmente quando nós realmente não nos sentimos merecedores de receber algo. Quando nós vivenciamos situações difíceis nas nossas vidas e nós falamos assim, tá vendo? Eu não mereço o melhor. Ou então a gente se questiona, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Ou então quando a gente diz frases, por exemplo, tava bom demais para ser verdade, alguém utiliza essa frase, tava bom demais para ser verdade. Nunca que é tão bom assim, tão ruim, tá tão bom que só pode piorar. Coisas assim que são ditas vêm de crenças, de memórias que geram crenças de que nós não somos merecedores do melhor. E aí nós podemos simplesmente pensar e repetir, gota de orvalho. Eu recebo uma graça divina, uma limpeza dessas energias, mesmo não sendo merecedora. Nós não sabemos quais são essas memórias, não sabemos o que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós não temos ideia do que é que eles vivenciaram, quais os pensamentos eles tinham de forma recorrente, quais palavras eles trocaram, a atitude deles perante a vida. Nós trazemos isso conosco e somos conduzidos na vida a agir de acordo com isso que nós herdamos e que se intensificou na nossa infância, mas nós não temos ideia da origem. Então, quando a gente fala assim, meu Deus, não é possível, será que eu não posso merecer coisa melhor? Na mesma hora, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. O que essa ferramenta está fazendo? Está entrando na mente subconsciente, está acessando essa mente subconsciente que é a criança interior, está falando essas memórias, essas crenças, esses paradigmas, isso tudo já não me serve mais. Não quero isso mais para mim.
Eu quero que essas energias sejam entregues ao Aumakua, que é a nossa centelha divina, porque esse é o processo de conexão com a criança, que se conecta ao Aumakua, que entrega essas energias ao Divino Criador, pois apenas o Divino Criador pode realizar esse processo de purificação num processo de entendimento global, num processo de entendimento do que é melhor para todos. Mas a gente pode ajudar nesse processo reforçando que esse tipo de pensamento eu não tenho mais. Esse tipo de energia não se faz mais presente na minha vida. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Então, deixa eu ver aqui que tem vários comentários, vamos lá. Então, boa noite, Edmar, Salomé, queridas, boa noite. Aí tem uma dúvida da Bibiana, que é o seguinte: como saber se a ferramenta utilizada está funcionando? Nós vamos começar a perceber se a ferramenta que nós estamos utilizando está funcionando ou não, na medida em que nós começarmos a perceber, prestar atenção nos nossos pensamentos recorrentes, nas nossas palavras e nas nossas atitudes diante dos desafios que se apresentam para nós. Ah, Letícia, mas o uso da ferramenta não significa que os desafios vão parar de aparecer? Não necessariamente. Na verdade, eu duvido que deixem de surgir. Porque uma vez que nós estamos nesse planeta, uma vez que nós estamos compartilhando memórias com a humanidade, nós sempre teremos questões para serem resolvidas. E quando elas não estão nas nossas vidas, elas se apresentam na vida das pessoas que estão conosco. Então, talvez eu não tenha problema nenhum, mas a minha irmã está com problema. Talvez eu não tenha problema nenhum, mas um familiar tem uma questão, um amigo tem uma questão. Então, nesse processo, nós sempre temos questões que nós estamos vivenciando, mesmo que não seja conosco. Então, funcionar é na modificação interna. É num processo de limpeza pessoal. Como que eu me sinto quando eu enfrento desafios? O que eu faço quando algo difícil acontece? Como eu ajo quando uma pessoa de quem eu gosto muito vem e me conta e me relata um problema que ela está vivenciando? Isso vai mostrando para você se esses processos, se essas ferramentas que você está utilizando estão funcionando. Porque o processo de transformação é interno. Nessa busca de fazer o certo corretamente, de nós agirmos a partir da inspiração do Divino Criador, cada vez mais nós nos sentimos bem, a nossa vibração aumenta, apesar das questões que nós estamos vivenciando. Porque o tempo todo nós temos uma confiança de que essa inspiração, de como nós devemos agir diante daquilo que está sendo vivenciado pela gente, como que nós devemos agir de uma forma que as coisas se resolvam, de uma forma que o problema passe, de uma forma que aquela energia que está se manifestando para nós se modifique. Por quê? Porque no momento que eu recebo a inspiração, eu vou agir de uma forma diferente da que eu agia antes. E se eu vou agir de uma forma diferente da que eu agia antes, por mais desconfortável que seja, vai me trazer um novo resultado. Então, a gente percebe, a gente sente que algo está funcionando quando cada vez mais nós lidamos com as situações da seguinte forma: isso é uma memória se manifestando, eu fui me conduzindo a partir dos meus valores, das minhas crenças, dos meus hábitos, das minhas palavras e dos meus pensamentos, para isso que eu estou vivenciando aqui agora. Então, eu uso uma ferramenta para limpar, para purificar essa energia, confiando que a inspiração vem, para que eu possa agir agora de uma forma diferente da que eu estava agindo antes, que me trouxe até esse efeito, que me trouxe até esse resultado, que me trouxe até essa reação da minha ação, das minhas várias pequenas ações. Ok? Tá claro essa dúvida? Respondi. Deixa eu ver aqui mais. Agora a Francis está me perguntando assim: o japamala de 108 contas deve ser feito de uma vez só ou pode ser feita a oração de manhã e à noite? Então, Francis, olha só, eu vou dar uma resposta chocante para você.
eu não utilizo o Japamala na minha prática do Ho'oponopono. Eu já utilizei o Japamala antes em processos de meditação e repetição das 4 frases, mas hoje eu não tenho Japamala para isso mais. Eu tenho o Japamala que fica na sala, mais porque foi um presente de uma pessoa muito querida, então que eu guardo com muito carinho ali, junto com outros objetos que tem na minha mesa da sala. Mas eu não utilizo mais o Japamala. Para mim, a repetição das frases vai de acordo com o que é ensinado pelo Dr. Hugh Lane. A repetição das frases e a utilização das ferramentas é algo constante, frequente, o tempo todo. E não apenas quando eu pego o Japamala e faço a sua repetição. Eu não sou contra o uso do Japamala, como eu disse, eu já utilizei. Eu penso que para processos de meditação, ou às vezes momentos em que você está vivenciando algo que está muito difícil, então você traz essa energia e faz a repetição, mas desde que ao final da utilização desse Japamala você sinta que a sua vibração está melhor. Tá? Se é algo que te deixa agoniada, que te deixa ansiosa, que você não dá conta, que você perde a conta, que não faça uso do Japamala. A gente precisa sempre cuidar da nossa vibração. Esse é um propósito do Ho'oponopono, é fazer o certo corretamente. Então, se você sente que ao final do uso desse Japamala, você está com a mente aberta para receber essa inspiração do Divino Criador, para que você possa agir de uma forma diferente da que você estava agindo antes, para ter um resultado diferente da situação que você está vivenciando, use o Japamala. Se você usa o Japamala simplesmente porque falaram que tinha que usar, mas enquanto você está repetindo ali as frases, você fica agoniada, você não gosta, é uma coisa que não te faz bem, não use o Japamala. E aí, quando que você vai usar o Japamala? Quando você estiver aberta para receber inspiração. Qual é o melhor horário? O melhor horário para você se abrir para essa inspiração e para essa condução do Divino Criador na sua vida, diante daquilo que você está enfrentando. Faz sentido para você? Está claro? Vamos lá, que tem mais comentários aqui. Eu estou respondendo um a um, tá, gente? Vamos lá. Letícia, o que dizer de possíveis memórias de vidas passadas? Então, o Ho'oponopono também acredita que, além dessas memórias que nós recebemos dos nossos antepassados, nós também temos memórias de outras vidas. O que eu falo sobre isso? Eu acredito que se nós vivemos outras vidas, com certeza nós trazemos registros delas. E esses registros chegam para nós através da mente subconsciente, porque mente subconsciente e mente superconsciente, o alma-cua e a criança interior, são eternos, eles não morrem. Mente consciente, esse corpo físico, o que eu aprendi, as experiências que eu tive, se elas não foram intensificadas pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, e não se tornaram memórias para mim nessa vida, que são esses registros que vão para a mente subconsciente e ficam armazenados lá, elas se perdem nessa vida. Então, se nós vivemos outras vidas e vivenciamos situações que foram intensificadas pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, às vezes um roubo, uma morte, algo que foi uma traição muito forte para nós, e aquilo ficou marcado na nossa emoção, e a gente falou e repetiu e sentiu isso ao longo da vida, com certeza isso vai para a nossa mente subconsciente e passa de uma vida para outra. O processo de purificação de memórias do Ho'oponopono é um processo que dura essa vida toda, justamente porque nós estamos recebendo aí dos nossos antepassados essas memórias, mas também podemos estar recebendo de nós mesmas, de outras vidas que nós vivemos, ok? Então, é isso que o Ho'oponopono traz para nós de orientação. Vamos limpar. A origem dessas memórias nós não sabemos. Podem ser de outras vidas e podem ser dos nossos antepassados. O processo agora é que elas não podem mais conduzir nossas vidas. Porque se a gente quer um resultado diferente, coisas diferentes precisam ser feitas. E para que essas coisas diferentes sejam feitas, precisa vir uma outra forma de pensar, de agir, de falar nas nossas vidas. A gente precisa fazer coisas diferentes. E normalmente elas são desconfortáveis, porque não são habituais. Tá claro isso?
A Girlei tá dando boa noite, a França tá falando que eu tô clara, gratidão. Então agora vamos ver mais dúvidas aqui, tá? Então, memórias de vidas passadas. Agora, Borges, como saber se a ferramenta que estou usando é a correta? Então vamos lá. Então eu falei do gota de orvalho, vou falar agora de outra ferramenta que é esse lápis aqui, tá? Que eu prometi no grupo que eu falaria sobre o lápis borracha. Gente, isso aqui não é um lápis borracha, né? Aqui quem viveu realmente o lápis borracha na nossa infância aí, eu fiz aula de datilografia, o lápis borracha era o lápis que tinha uma ponta de borracha. O que a gente está falando, a gente chama de lápis borracha, é esse lápis que tem uma ponta com a borracha, ok? E eu uso sempre um lápis sem apontar, tá? Esse lápis aqui eu trouxe da África do Sul, porque aqui no Brasil eu acho tão difícil encontrar, pelo menos em BH, lápis sem apontar, então eu trouxe lá da África. Essa ferramenta é uma ferramenta que nós utilizamos para aquelas questões, para problemas, quando algo não está funcionando direito. Eu gosto de sugerir para professores também, para trazer essa ferramenta para purificar essas energias que precisam ser, de coisas que precisam ser corrigidas. Então, se algo não funciona, eu bato com a ponta da borracha naquela coisa, no que não está funcionando, às vezes o celular, às vezes o computador, às vezes o mouse. Então eu bato e repito, lápis borracha. Falo lápis borracha, apesar de não ser necessariamente um lápis borracha. Esse é um processo de limpeza de energias daquilo que não está funcionando bem, que precisa ser corrigido. Gota de orvalho é uma ferramenta que pode ser utilizada sempre, porque normalmente as questões que nós vivenciamos passam por a nossa ideia de não merecedores, de não merecermos, de não sermos dignos de recebermos algo bom. Uma outra ferramenta que eu quero sugerir para vocês é a ferramenta MMs, tá? Lembram qual que é a origem das ferramentas? A origem das ferramentas é através da inspiração que esses praticantes recebem e que elas não precisam fazer sentido para nós, tá? Não precisam fazer sentido para a mente consciente. Então, MMs é uma ferramenta que tritura o intelectualismo. O que significa isso? Significa que nós não precisamos ficar pensando. Gente, a gente pensa o tempo todo. O tempo todo a gente acha que é nosso cérebro, as nossas experiências, aquilo que nós vivenciamos, que vai dar para nós as respostas para os problemas que nós estamos enfrentando. E muitas vezes o que a gente precisa de verdade é de um milagre, é de uma ação divina. Uma ação divina que vem para nós através da ajuda de uma pessoa, do contato de alguém, de uma ideia que você tem, que você coloca em ação, que te traz desconforto, que te traz uma dificuldade de fazer isso, mas vou fazer assim mesmo. Então o MM é uma ferramenta que eu sugiro que vocês sempre utilizem. Eu não gosto de MM, eu não como MM, mas eu deixo esse pacotinho em cima da minha mesa, porque uma vez que a mente subconsciente recebe a informação, que é essa informação que eu estou passando para vocês aqui agora. Então a mente subconsciente de vocês já tem essa informação agora. Porque uma vez que a gente fala essa informação uma vez, mente subconsciente não esquece. Que o MM tritura o intelectualismo, toda vez que vocês repetirem, olharem, comerem MMs, imediatamente sua mente subconsciente, sua criança interior vai entender que é para eliminar memórias que fazem com que você haja a partir do pensamento, de ficar racionalizando demais, de ficar o tempo todo buscando respostas dentro da sua mente consciente que fica pensando. E aí você abre espaço para receber inspiração divina. Nos meus cursos, eu dou ferramentas específicas para outras coisas também. Eu apresentei hoje, por exemplo, no meu grupo do Telegram, que vocês também podem acessar através dos links aí da minha bio. No grupo do Telegram, hoje eu apresentei 3 ferramentas que também estão no oráculo Ho'oponopono. Esse oráculo que eu criei, das cartas que eu apresentava aqui, e que eu não apresento mais porque agora várias pessoas compraram o oráculo e tem essa possibilidade de fazer agora a sua apresentação dessas cartas. Mas eu apresentei 3 cartas que estão relacionadas, 3 ferramentas que estão relacionadas à prosperidade e abundância.
Então, existem algumas ferramentas que foram recebidas por inspiração por esses praticantes do Ho'oponopono que têm objetivos específicos, que têm propósitos específicos. E aí eu vou apresentando um pouco delas, tanto no meu oráculo. Então, as cartas do oráculo, eu faço a apresentação de várias dessas ferramentas com o objetivo específico delas, mas também através dos meus cursos, isso é possível também, para que vocês possam aprender quais são ferramentas específicas para determinadas coisas. Mas deixa eu falar para vocês, por exemplo, o que eu apresentei no Telegram. Então, eu falei aqui, por exemplo, do lápis, né? Falei do MM, falei de gota de orvalho. Aí, vou falar para vocês. As que eu apresentei hoje foi suco de laranja. Suco de laranja é uma ferramenta que a gente usa para prosperidade e abundância. Eu apresentei 3 ferramentas com esse propósito. Suco de laranja, a laranja mesmo, e palmeira garrafa. Palmeira garrafa, que é uma planta, é uma palmeira que tem a base mais arredondada, e essa ferramenta também é uma ferramenta de prosperidade e abundância. Então, quanto mais a gente vai recebendo esses instrumentos, mais informação a gente tem sobre eles, mais nós temos a capacidade de utilizá-los para determinadas questões específicas. Mas, por exemplo, gota de orvalho é para qualquer situação. Uma outra, que é para qualquer situação, é chuva leve, que também para qualquer coisa a gente só pensa, repete, chuva leve, chuva leve, chuva leve. Quando tá chovendo, bem levinho, eu gosto de tomar chuva. Eu gosto de imaginar essa chuva caindo e limpando e lavando essas memórias. Então, isso vai de cada pessoa. A gente pode repetir, a gente pode falar, a gente pode imaginar, a gente pode visualizar essas ferramentas. A gente pode comer, no caso da laranja, no caso do suco de laranja. A gente pode tomar o suco de laranja. A gente pode imaginar que nós estamos plantando uma palmeira garrafa na porta da nossa casa. Então, toda vez que a gente sai, essa energia vai sendo de memórias que nos impedem de alcançar a prosperidade e a abundância. Essas energias vão sendo purificadas. Então, existem várias formas que a mente consciente utiliza para trazer essas ferramentas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E que eu vou falar mais sobre isso amanhã também na aula, né? Como que a gente faz um pouco dessas práticas. Mas existem ferramentas que são específicas. Então, aqui eu apresentei algumas para vocês. E no meu oráculo eu também apresento e posso voltar a apresentar essas cartas de ferramentas aqui para vocês no Instagram. Depois eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, nos stories, para vocês me falarem se vocês querem que eu apresente essas ferramentas aí que estão no oráculo. Mas vamos lá. Se eu não responder, vocês vão me falando, tá? Vamos lá. Como saber se... Ok. Qual ferramenta usar para tratar vício de um filho? Essa é uma memória bem específica que eu vou falar para você, tá? Deixa eu ver o que mais, o que tem aqui. Se tem mais alguma, Letícia, memórias, ferramenta. Minha memória é muito enraizada de não merecimento. Sempre algo ruim acontece e paro. Então, memória ruim, memória de não merecimento, use gota de orvalho sempre. E, gente, outra ferramenta que vocês podem utilizar, que é muito conhecida e que faça esse processo sempre, são as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu faço as petições aqui também no Instagram. Então, pela manhã ou à noite, eu tô sempre fazendo petições. Petições são formas da gente dizer o que nós estamos vivenciando na nossa vida e que nós desejamos purificar. Normalmente eu uso as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas também utilizo gota de orvalho, também utilizo chuva leve, que são essas ferramentas mais gerais para qualquer situação, mas que a gente verbaliza. Olha, eu não quero mais essas memórias de não merecimento. Divino o Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Limpa para mim todas essas energias que se manifestam através de eu não acreditar, da minha crença de que eu não sou merecedora do melhor. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. As petições ajudam muito nesses processos. E agora eu vou falar sobre uma ferramenta de vícios, tá? Então uma pessoa me perguntou sobre a questão do vício do filho. A ferramenta que nos auxilia nos processos de vício é uma ferramenta que se chama Mel Lerua.
E para poder ser mais específica em relação ao mel lerrua, eu vou apresentar essa ferramenta nos stories também amanhã para vocês, tá? Vou contar um pouco mais sobre essa ferramenta. Mas mel lerrua é um mel que é produzido no Havaí a partir da flor lerrua, ok? Então existe uma flor que se chama lerrua e dali as abelhas pegam o pólen dessa flor e produzem esse mel que se chama mel lerrua. O mel lerrua, ele é usado para situações de vício, tá? Pensamentos viciosos, mas também vícios. Então também, se você tem um pensamento igual foi dito aqui, eu não me sinto merecedor, eu tô sempre trazendo isso, traz o gota de orvalho, mas se você percebe que você é viciada nesse pensamento, traga o mel lerrua também, que é uma forma de você limpar essas energias. O mel lerrua também auxilia nos processos de purificação de memórias de espaços onde muitas pessoas convivem, como por exemplo, escolas, hospitais, prisões. Então, onde há uma convivência muito frequente das mesmas pessoas, né? Mesmo num hospital que tem uma circulação de pacientes, nós temos a mesma equipe médica que está ali, os mesmos enfermeiros, funcionários. Então, a gente pode limpar, a mesma coisa como empresa também, limpar com o mel lerrua. Então, como que a gente imagina? A gente imagina esse mel mesmo caindo sobre a nossa mente, a gente pode imaginar caindo sobre a cabeça, penetrando ali a mente de uma pessoa querida que está passando por uma questão de vício. A gente pode repetir mel lerrua, mel lerrua, mel lerrua, e a gente pode imaginar que esse mel se cristaliza, né? Ele fica aquele esbranquiçado, e nessa cristalização essas memórias são liberadas, são entregues ao Divino Criador para serem purificadas e transmutadas em luz pura. Então, o mel lerrua também é uma ferramenta do Ho'oponopono, da identidade própria, também uma ferramenta que vem aí para nos auxiliar nesses processos de liberação de vícios. E amanhã eu vou trazer aí um texto dela para que vocês possam fazer mais uso dela, que é uma ferramenta muito boa nesses processos também. Meu filho está tendo problema na escola. Imagina essa escola recebendo esse banho desse mel, esse mel se cristalizando e essas memórias, essa forma condicionada das pessoas de se relacionarem dentro desses espaços, sendo purificado, sendo limpo, sendo liberado, sendo transmutado em luz pelo Divino Criador, ok? Vamos lá. A live vai ficar gravada, tá? Então, vamos ver. Já falei de não merecimento, tá? Já expliquei. Alegria enorme quando percebemos os resultados, isso mesmo. Muito claro, já está mudando. Que bom, Bibiana. Como posso fazer o Ho'oponopono para outra pessoa? Então, essa é uma pergunta que eu sempre recebo. E a questão do Ho'oponopono para outra pessoa é você fazer limpando as memórias que você compartilha com aquela pessoa, que estão se manifestando na situação que ela está vivenciando. Vamos entender o que o Ho'oponopono acredita. Acredita que todos nós temos registros energéticos em comum. Todos nós compartilhamos dos mesmos antepassados. Em algum momento dessa nossa história, nós nos separamos, apresentamos características diferentes, mas nós trazemos registros energéticos da humanidade. Então, nós compartilhamos de medos, nós compartilhamos de raivas, nós temos as mesmas emoções. É muito difícil encontrar uma pessoa que de repente cria uma emoção diferente. Essas emoções estão todas aí e são compartilhadas por todos nós. Quando alguém próximo apresenta uma situação, isso significa que essa memória que essa pessoa possui e que a conduziu pela vida para que ela tivesse o resultado que ela está tendo agora, que é um problema que ela está vivenciando, essa memória é compartilhada com você, porque você tem consciência do que ela está vivenciando. Você também tem essa memória. Mas, por alguma escolha sua, por alguma crença sua, por algum hábito seu, você não foi conduzido por ela para que você obtivesse o mesmo resultado que aquela pessoa. Tá claro isso, gente? Olha só. Quando pessoas muito próximas de nós
vivenciam problemas, situações em suas vidas, e nós temos consciência disso e queremos ajudá-las, significa que isso que ela está vivenciando também está muito forte em nós. Só que por escolhas diferentes, porque nós temos o livre-arbítrio, por escolhas diferentes de pensamentos, de atitudes, de palavras, nós temos resultados diferentes. Mas se a pessoa está apresentando para você uma questão, significa que você pode ajudá-la limpando em você essa memória que você compartilha com ela. Uma vez que você purifica a memória em você, e você começa a modificar os seus pensamentos, a sua atitude, isso vai reverberar nessa pessoa. Ela vai receber essa energia, essa vibração. A sua mudança de vibração vai chegar nessa pessoa e, de acordo com o Dr. Hugh, se você limpa em você a memória, você limpa em toda a humanidade. Em todas as pessoas que compartilham essa memória com você. Então, o processo de limpeza e purificação para auxiliar uma pessoa é um processo de limpeza e purificação nosso. Nós limpamos, nós purificamos, nós modificamos a nossa vibração, a nossa percepção daquilo que está acontecendo. Quando nós limpamos as memórias em nós, em nós mesmos, quando nós abrimos o campo da inspiração. Lembra que a gente está sendo ou conduzido pela memória ou pela inspiração divina? Então, além de modificar essa nossa vibração e isso reverberar nessa pessoa, nós somos inspirados naquilo que nós devemos dizer a ela, naquilo que nós devemos fazer para auxiliá-la, naquilo que precisa ser construído por nós ali, pelas nossas atitudes, para auxiliá-la, não a partir da memória que nós compartilhamos, mas a partir da inspiração divina. Porque na memória que nós compartilhamos, pode ser que ela esteja com muita raiva de alguém que atraiu, por exemplo. E o que a gente faz? A gente fica com raiva também. E a gente fortalece essa energia. A gente potencializa essa energia, falando mal da pessoa que atraiu, falando que essa pessoa que não presta. E de uma certa forma, a gente acaba que envenenando mesmo a pessoa naquela energia que, na verdade, nós queremos eliminar. Isso é outra coisa que eu sempre falo também. Toda vez que nós vivenciamos uma situação que está em desacordo com aquilo que nós queremos, não é ficando falando mal dessa coisa, brigando com essa coisa e fazendo, sei lá, mandando mensagem, xingando. É limpando em nós, limpando essa energia que existe na gente. É fazendo um processo de purificação nosso. Porque aí a gente limpa essa energia, a nossa condução passa pela inspiração e nós agimos de uma forma diferente, trazendo resultados diferentes do que nós estamos tendo agora, que é aquilo que eu não quero mais na minha vida. Tá claro? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui mais. Então, boa noite. Boa noite. Gratidão, a live, já falei que vai ficar gravada, é isso que estou buscando, mexer tudo isso é realmente desconfortante. Sim, não é confortável a gente deixar de fazer aquilo que nós estamos habituados a fazer, tá? A gente quer manter o hábito, a gente quer continuar nesse lugar do conforto, que eu não preciso fazer, às vezes é aparecer mais, às vezes é falar com uma pessoa que é difícil, etc, ok? Às vezes eu chego a gritar comigo mesmo para que a minha mente silencie. Não grite, use a ferramenta. Esse é o processo. Então, começou a pensar em algo que você já sabe, que vai te levar para um lugar que não é o lugar que você deseja, ao invés de você, não fala, não pensa nisso. O que você está fazendo? Potencializando algo que é desagradável. Começa a repetir a ferramenta. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Chuva leve, 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 chuva leve. Repita a ferramenta. A ferramenta vai cortar o fluxo do seu pensamento, tá? Vai cortar esse fluxo, vai te auxiliar a acalmar e vai abrir o espaço para você receber a inspiração daquilo que você precisa fazer. Eu já contei muitas vezes aqui que o meu lugar mais confortável, apesar do desconforto, era o lugar da vítima.
Por que estão fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Não é possível, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Por que isso ainda acontece comigo? Esse lugar da vítima hoje, quando eu começo a entrar nele e falo assim, por que isso está acontecendo comigo? Imediatamente a inspiração vem e fala assim, ué, mas vai entrar nesse discurso de novo? Você já não está cansada de saber por que está acontecendo? Que são memórias que estão se manifestando para você, para que você tenha a oportunidade de aprender com elas e purificá-las? Que esse é o processo do Ho'oponopono. É fazer o certo corretamente com inspiração. Então, na hora que eu vou começar a falar, realmente, não dá mais para poder entrar nesse lugar. Esse lugar já não é mais o lugar onde eu pertenço. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Então, esse é o caminho de abrir o caminho, é o caminho de abrir o caminho para que a inspiração venha. Ok? Vamos lá. Mais dúvidas aqui. Ferramenta para encontrar um companheiro leal. Então, existem várias ferramentas de purificação de memórias para relacionamentos, tá? E eu trago algumas delas dentro das cartas do Ho'oponopono. Eu gosto de pipoca, que é uma ferramenta para trazer esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, para purificar memórias do ódio das mulheres em relação aos homens. Gente, que é outra live, tá? Para falar sobre isso. É mais um processo aí para poder ensinar a respeito desse assunto, porque ele é bem aprofundado, falar dessas memórias que nós compartilhamos em relação a isso e que depois eu posso trazer aqui para vocês também. E tem outras ferramentas que nós podemos utilizar. Eu gosto muito da ferramenta Flores, para você se conectar com a sua força e com o seu poder e a sua beleza, porque no momento em que você se conecta com essa força e com essa beleza sua, você entra num nível de vibração mais alto e você atrai para você o parceiro que vai estar nesse mesmo nível de vibração, porque você se reconhece no seu valor, no seu poder, na sua possibilidade de criar a sua realidade, na sua beleza. A ferramenta Flores, ela traz esse ensinamento para nós que cada flor que existe no planeta tem a sua beleza, tem o seu perfume, e as pessoas têm preferências diferentes. Então, a mesma coisa em relação a gente. Então, gosto dessa ferramenta Flores também, a ferramenta Pipoca, mas posso depois fazer uma live especificamente sobre isso, tá? Porque é um assunto que tem bastante coisa pra gente trabalhar. Então, vamos lá. A Lalu Nobre, eu gosto de fazer jujubas. Então, jujubas é outra ferramenta que eu até expliquei no grupo. Jujubas nos auxiliam a estarmos nos lugares certos na hora certa. Então, para quando vai pegar a estrada, repetir jujubas. Quando precisa ser atendido num banco, numa instituição, e você quer que a pessoa certa te atenda. A pessoa que vai ter as respostas, a pessoa que vai te conduzir para o caminho certo, a pessoa que vai facilitar aí o processo que você precisa passar. Antes de entrar no banco, antes de entrar em qualquer instituição, repita jujubas, jujubas, jujubas. E eu gosto também de repetir jujubas quando eu vou pegar a estrada, quando eu vou pegar o carro, para que eu possa estar no lugar certo, na hora certa, que me traga segurança, que me traga proteção aí quando eu estou no trânsito. Adinha, gratidão, querida, gratidão. Infelizmente compreendi tarde, estou passando por um processo de separação porque não entendi. Vai purificando, Gilene, não para de purificar, vai fazendo o processo de limpeza. Mesmo que você não tenha compreendido antes, tem um aprendizado que você pode aproveitar agora, tá? Qual ferramenta usar para pessoa difícil nessa explicação que você falou agora? Quando a gente lida com pessoas que são muito difíceis, eu gosto da ferramenta Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo, Sou Grata. Eu gosto de repetir essa ferramenta e gosto de repetir a ferramenta Flores também. Que é para que eu possa receber inspiração, para que o que a pessoa me diz, vai me dizer não me atinja, para que eu possa me sentir fortalecida, mesmo que ela venha com ofensas, para limpar essas energias que estão se manifestando ali através daquela situação. E sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, que é um processo mesmo. Eu sinto muito por essas memórias compartilhadas com essa pessoa. Eu peço perdão por aquilo que me fez ser conduzida até esse local, até esse momento em que essa pessoa está falando assim comigo.
eu te amo minhas memórias pela oportunidade que elas estão me dando agora de aprender, superá-las e purificá-las. E eu sou grata por essa situação que eu estou vivenciando, por essa pessoa que entrou na minha vida, para que eu possa aprender com ela, para que eu possa enxergar, através da forma como ela age comigo, aquilo que eu ainda carrego em mim, que eu preciso modificar. Gente, é mais fácil falar do que fazer. Quando a pessoa que a gente gosta, quando alguém que a gente gosta, nos ofende, nos humilha, fala coisas que machucam, é muito difícil para nós. E muitas vezes a gente cai num processo de dor. A ideia do Ho'oponopono não é que a gente recuse a dor, é que a gente perceba essa dor, mas entenda que ela tem um propósito, que não é nos enfiar num buraco e deixar largar a gente lá. É tirar a gente daquele hábito, daquelas crenças, daquelas atitudes, daqueles pensamentos que nos levaram até aquela pessoa em primeiro lugar. Se uma pessoa que vem, me ofende, que está na minha vida, e que às vezes eu fiz tudo por ela, num relacionamento, no que quer que seja, ou no emprego, a gente faz tudo num trabalho, e um chefe vem e é abusivo, e humilha, às vezes um companheiro bate, trai, e você, gente, o que eu fiz para merecer? O que nós fizemos para merecer uma situação dessas não importa. O que importa é que nós temos crenças, hábitos, atitudes, pensamentos, palavras, crenças sobre nós mesmas, crenças sobre merecimento, que estão sendo mostradas para nós através dessa pessoa. E dói, e machuca, e não é fácil, e é difícil. Mas nós fazemos a escolha agora, nós temos sempre esse livre-arbítrio, de sermos conduzidos ainda por essa memória. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, nas minhas, que é o que eu fiz para merecer isso, por que eu que é na vítima mesmo, esse mundo não é justo. Eu posso cair nesse lugar ou posso falar assim, o que eu tenho para aprender com isso? O que eu preciso modificar em mim para que eu possa ter pensamentos diferentes a partir dessa lição que me foi dada, tá? Então, esse é o processo de purificação e que a gente pode usar, a gente entender isso quando a gente lida com pessoas que são muito difíceis nas nossas vidas. A Shelly falando que gosta muito da ferramenta Pipocas, gratidão, eu caí na dor, só não consegui sair sem que pudesse purificar antes. Sim, purifique e peça ajuda se for necessário. A gente não precisa caminhar sozinho o tempo todo. Muitas vezes a gente precisa de um auxílio, até para a gente poder ter esse respirar e sair desse lugar mesmo da dor, porque não é fácil, né? Então, meu Leroux foi muito eficiente para mim quando ruía unhas, maravilha. Boa noite, você pode repetir o que devemos dizer ao usar gotas de orvalho? Uma sugestão, tá, gente? Não é que deve ser dito no Ho'oponopono, não tem, com exceção assim dos 12 passos da Morná Simeona, não existe um processo assim, tem que ser feito dessa forma. Você pode usar a petição que você desejar. No caso, eu estava dizendo de uma pessoa que não se considera merecedora de algo. Então, eu peço ao Divino Criador, Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Que isso? É o Divino Criador, Pai é o Almacu, a minha centelha divina, Mãe é a minha consciência, mente consciente, que é o Rani, e Pai, Mãe, Criança em um. Criança é a minha Uniripili, a mente subconsciente, porque nós somos essas três mentes para o Ho'oponopono. Então é o Divino Criador, essas três mentes em equilíbrio em um. Eu peço que as memórias que estão se manifestando para mim, através dessa minha crença de que eu não sou merecedora, sejam purificadas e transmutadas em luz. Tem vários exemplos de petições no meu feed aí, no meu Instagram. Vocês procuram lá, que todo dia pela manhã, não todo dia, mas pela manhã e à noite eu sempre coloco petições de purificação de memórias, e aí você pode repetir no final, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, ok? Então vamos lá.
Uso bastante as 4 frases, principalmente depois das minhas orações. Maravilha. Gratidão. Gratidão, Gi, né? Que colocou uma mensagem muito linda. Eu ter me ensinado o Ho'oponopono com seu jeito amoroso e sábio. Gratidão. Eu espero que tenha respondido aí, Dinaura. Qual ferramenta utilizar para auxiliar um familiar com depressão? Então, essa também é uma boa pergunta em relação à depressão. Gente, eu tô passando aqui as perguntas. Se eu não respondi alguma dúvida, por favor, repete ela aí para mim, porque tem bastante... eu vi uma aqui agora, que eu não tinha respondido antes. Mas deixa eu responder primeiramente aqui essa pergunta sobre depressão. Depressão, existe uma ferramenta que se chama travesseiro de penugem, tá? Travesseiro de penugem, tem gente que fala assim, ai, penugem, coitado dos animais. Não, ela não é feita com penas de animais, ela é feita com penas de asas de anjos, tá? Então a gente vai imaginar que esses anjos aí soltam penas de suas asas e a partir disso a gente faz esse travesseiro de penugem. Porque nada das ferramentas do Ho'oponopono, apesar de eu trazer esse MM aqui, que tá aqui para vocês verem, e o lápis também, nada dessas ferramentas precisa ser real. Porque elas atuam na mente subconsciente. Elas não atuam na mente consciente, elas não agem dentro do mundo real. Então, o travesseiro de penugem pode ser isso. E o travesseiro de penugem é uma ferramenta para depressão, para opressão. Então, a gente pode imaginar, se a gente está em depressão, se alguém está em depressão, que nós deitamos a nossa cabeça nesse travesseiro e as energias tóxicas, pesadas desse processo que a pessoa está passando, que a gente está passando, são puxadas ali por esse travesseiro de penugem, purificadas e transmutadas em luz. Então esse é um processo de limpeza que a gente pode utilizar, uma ferramenta de limpeza que nós podemos utilizar, que é o travesseiro de penugem, tá? Então pense, repita, imagine, né, desse deitar essa cabeça, que ele auxilia nesse processo de purificação de memórias de depressão. Depois eu vou falar especificamente sobre a depressão também, tá? É um tema bem interessante para a gente poder limpar essas memórias, porque nós estamos passando por muitas questões de depressão, principalmente entre os jovens, o que é muito preocupante. A Salomé está falando assim, olha, minha viagem para Portugal era cheia de medos e com todo o preparo de uso das ferramentas, foi maravilhosa, com todos os voos tranquilos. Salomé era uma pessoa que tinha medo de voar, né, Salomé? E aí eu passei uma orientação para ela em relação a isso. Que bom, fico muito feliz, querido. Recebi fotos lindas dela lá na Grécia, passeando. Então é muito bom quando vem esses resultados depois do uso das ferramentas, né? Muita gratidão. Então eu acho que as perguntas... tá? Acho que eu encerrei, respondi todas as perguntas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, podem me mandar direct, porque eu vou começar a fazer lives agora todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu vou fazer live aqui com vocês para tirar dúvidas, para a gente falar de Ho'oponopono, mas eu quero retomar o convite para vocês participarem da aula de amanhã, em que eu vou falar mais especificamente sobre memórias, vou trazer práticas do Ho'oponopono no dia a dia, para que vocês possam compreender ainda mais esse processo, para que esse processo possa cada vez mais fazer parte de memórias para vocês, né? Para que isso se transforme num hábito. Hábito, purificar essas energias. Hábito, não mais cair nos problemas. Essa semana, por exemplo, bateram no meu carro. Recebi uma batida na traseira que quando eu olhei, eu falei assim, gente, e vou viajar sábado agora com o carro. Falei, não vou ter como viajar, não sei o que eu vou fazer. E aí, o que acontece? Mente consciente começa. O que aconteceu? Comecei o processo de purificação e de limpeza e falei, olha, o Divino Criador vai conduzir a solução desse problema. Não sou eu que vou conduzir. Eu vou realmente limpar para receber a inspiração, para que a condução seja feita pelo Divino Criador. E assim foi. Uma pessoa virou para mim e falou assim, leva numa oficina. Acho que eles arrumam esse carro num segundo. E arrumaram. Eu vou mostrar depois para vocês nos stories as fotos do carro para vocês verem o antes e o depois, para vocês entenderem por que era a minha ideia de que não teria como viajar e como que agora o carro está arrumado. Não está excelente não, mas está pronto para essa viagem. E esse é o processo.
A gente fica achando que nós temos as respostas, a nossa mente consciente tem as respostas para tudo. E muitas vezes o que a gente precisa é de inspiração, é de permitir que o Divino Criador faça a condução das nossas questões, tá? Eu tô vendo aqui que aparecendo mais mensagens. A Rô falando muito claro, que bom que você fica... A Salomé falando que lembrou muito de mim, que ficou com muita saudade, porque lá era tarde, né? Gratidão, Bel. Eu vou abrir agora os comentários e antes de terminar a live, eu quero só fazer um convite para vocês. Amanhã nós temos essa aula, ela é aberta, ela é gratuita, ela vai estar ali, mas ela está disponível apenas para quem se inscrever na aula, tá? Então acessem o link que está na minha bio e façam sua inscrição. E para quem é de São Paulo, esse convite é para quem é de São Paulo, capital. Domingo eu vou fazer uma caminhada Ho'oponopono em São Paulo, no Parque Ibirapuera. É uma caminhada que vai trazer ferramentas do Ho'oponopono, práticas do Ho'oponopono, uma caminhada que deve durar aí no máximo, uma prática, um encontro que deve durar aí no máximo 3 horas. Precisa fazer a inscrição no meu site, ho'oponoponoanjos.com. Eu vou deixar o site aqui para vocês, tá? A inscrição custa R$30. Esse valor é um valor simbólico que vai ser todo doado para uma instituição aqui de Belo Horizonte. Mas precisa fazer inscrição porque o número de vagas é limitado, tá? Então, quem estiver em São Paulo e quiser participar, me conhecer pessoalmente, né, Gi já está inscrita, a gente vai se encontrar finalmente, nós vamos realizar esse encontro lá. Então, quem quiser participar, tem que fazer a inscrição, o número de vagas é limitado, vai ser no domingo, às 9 horas da manhã, no Parque Ibirapuera. Aí, quem se inscrever vai receber, vocês vão receber o local onde a gente vai se encontrar. Vou passar todas as orientações para vocês. Nessa caminhada a gente faz uma prática de Ho'oponopono nesse período curto aí, mas que eu tenho certeza que vai auxiliar vocês aí nesse processo de trazer essa prática para a vida de vocês, tá? Também ansiosa, querida. Para a live de amanhã, quem fez a inscrição, o link vai para vocês através do grupo de WhatsApp, tá? Então, se estivesse em São Paulo seria, que bom, fico muito feliz. Quem está participando da live de amanhã, fez a inscrição, recebe o link para ir para o grupo de WhatsApp, e no grupo de WhatsApp a gente vai passar todas as informações para vocês receberem também os materiais que vão ser disponibilizados, porque quem vai participar dessa live amanhã ainda vai receber 5 conteúdos extras de Ho'oponopono, para que cada vez mais a gente alimente essa mente consciente dessas informações e para que a gente possa trazer esse Ho'oponopono para a nossa vida, para a nossa prática, para a nossa realidade, para que isso se transforme em algo real, prático e realmente transformador da nossa realidade, ok? A Salomé, manda um beijo. Pois é, Salomé, um dia eu ainda vou para o sul também, né? Vamos ver aqui, porque tem uma dúvida só em relação a boa noite a todos que chegaram depois, né? Insônia, ferramenta para insônia. A ferramenta que eu tenho para sugerir para insônia, na verdade, aí eu já sugiro uma prática de Ho'oponopono mesmo, para a pessoa, você colocar em prática, fazer um exercício completo antes de dormir, tá? Então eu vou postar como terminar o dia com o Ho'oponopono. Como terminar o dia, como evitar a insônia com o auxílio do Ho'oponopono. Vou até mudar essa postagem, porque ela tem muito essa relação, muita essa informação de como não permitir que os pensamentos, que as preocupações, que os medos, que as angústias assumam um controle da nossa vida antes da gente dormir, tirando o nosso sono, ok? Então eu vou fazer essa postagem também, que aí vocês aprendem assim todo o processo, tá? Queridos, muita gratidão, Lalo Nobre, vai assistir a aula, que bom, gratidão, Álvaro. Como se faz para entrar no grupo de WhatsApp? É só você se inscrever no link que está na minha bio,
tem um link lá para aula aberta. Na hora que você se inscrever lá, você vai ter o link de acesso ao grupo de WhatsApp, tá? A Shelly também falando com você, Gi, para você entregar o abraço. Vou receber esse abraço de todos vocês. E com certeza a gente vai fazer alguma live. A gente vai fazer alguma live aqui nos stories para que vocês possam acompanhar isso ao vivo, tá? Ok, pode deixar, Jade, vou mandar. Muita gratidão. Queridas, queridos, muita gratidão. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Espero por vocês amanhã no nosso encontro também, na nossa aula. E quem está em São Paulo, eu espero por vocês também. Eu não marquei aqui o site, né? Eu escrevi o site e não fixei ele para que vocês possam aqui fazer sua inscrição para a caminhada, que vai ser então domingo agora, às 9 horas da manhã, com as práticas do Ho'oponopono. Vou passar tudo para vocês, vou levar água azul solar, a gente vai fazer aí um processo de purificação bem bacana. Quem estiver em São Paulo, fica o convite para vocês participarem ao vivo. E amanhã, ao vivo também, essa nossa aula, eu espero por vocês e até o nosso próximo encontro. Atenção, só uma coisa assim, semana que vem eu não devo fazer nenhuma live, talvez uma live, tá? Com um ex-aluno meu, uma pessoa que foi aluno meu do Ho'oponopono, do curso de Ho'oponopono do ano passado, e que esse ano vai fazer o seu curso lá no Ceará, vai oferecer sua proposta aí de Ho'oponopono para as pessoas no Ceará, então talvez eu faça uma live com ele na semana que vem. Mas não haverá a live na terça, nem na quarta, e nem nenhum outro dia da semana. Eu vou avisando para vocês, ok? Bibiana, pois é, o Sul me aguarda, com certeza. Muita gratidão, uma boa noite, bom descanso, muita gratidão. Mahalo de coração e até o nosso próximo encontro. Aloha, tchau, tchau, gratidão.